Graça e paz, meus amigos do YouTube. Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com você, com a tua família, com a tua casa. Eu estou um pouquinho sumido aqui do YouTube, mas não esqueci de vocês. Espero que vocês não tenham esquecido de mim também. Tá bom, pessoal? Ó, estamos voltando, estamos retornando aí às nossas atividades, voltando com os nossos vídeos. A gente tem recebido muita mensagem das pessoas pedindo para que eu volte a postar os vídeos. É que realmente estávamos muito na correria aqui, trabalho, obra missionária, então é um trabalho árduo, mas a obra do Senhor não parou, que continuamos fazendo a obra. E vocês sabem, a gente não vive de YouTube, então nosso objetivo aqui no nosso canal é postar testemunhos, trazer experiências de superações, milagres, transformações que Deus tem feito na vida de muitas pessoas. Eu vou estar voltando hoje aqui com o nosso Minuto Metanoia. Vamos procurar postar vídeos aí sempre que possível. E vamos estar voltando também com a nossa... Nós fizemos um vídeo da série Os Improváveis, e nós estamos voltando com mais testemunhos aí, provando, mostrando que Deus é poderoso para reverter qualquer situação. Eu quero nesse momento aproveitar e deixar uma palavra para você aqui no nosso Minuto Metanoia. Quero que você abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 2, do versículo 15 ao 17. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra sobre a liberdade e os seus limites. Hoje nós vivemos num mundo que as pessoas confundem liberdade com libertinagem, as pessoas confundem ser livre com fazer tudo aquilo que der na telha e que venha na mente, fazer tudo aquilo que a carne exige de você, e liberdade não é isso. Quando nós falamos em liberdade em Cristo, é uma liberdade que há limites, há regras, e nós sabemos que tudo que o homem plantar, ele vai colher, todas as nossas atitudes, as nossas ações, há consequências. E isso é desde o princípio, desde a criação do mundo, foi assim. Então, nós vamos aqui compartilhar uma palavra, vamos falar um pouco sobre isso. Gênesis, capítulo de número 2, versículo 15 ao 17, que diz assim: Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16: E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore, 17, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Queridos, essa passagem, ela nos leva até a criação do mundo, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus cria os animais, quando Deus cria a natureza, e Deus cria o jardim do Éden, e coloca o homem para o guardar, para tomar conta do jardim. Éden, lugar de delícias, paraíso, muito conhecido. Quantos filmes nós já vimos falando sobre o jardim do Éden? E Deus cria um paraíso e coloca o homem nele para dominar, para usufruir do melhor daquela terra. Contudo, mesmo Deus colocando o homem naquele lugar maravilhoso e lindo, Deus, ele deixa uma restrição para o homem. Você percebe que desde o princípio há limites para o homem. O homem não foi criado para fazer tudo aquilo que der na telha, o que bem entender, não. Deus criou limites, regras. E nós vamos ver que Deus fala para o homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Querido, Deus coloca o homem no jardim, onde havia muitas árvores frutíferas, havia uma provisão da parte de Deus para o homem. O homem tinha todo aquelas maravilhas para poder usufruir. Mas Deus coloca um mais. E quando Deus coloca um mais, é para que nós possamos ficar alertas. E Deus fala assim para o homem: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
Deus coloca um limite ali. Apesar de toda a liberdade, apesar de todas as maravilhas que Deus proporciona ao homem, Deus coloca um mais e diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Queridos, não existe liberdade absoluta. O livre-arbítrio, quando nós falamos, nós temos o livre-arbítrio, quando nós entendemos que pertencemos a Deus, pertencemos a Cristo, por isso que Paulo falou, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós temos uma relação com Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós já não estamos mais no controle de nada. E hoje muitas pessoas querem fazer aquilo que bem entendem. Pessoas rebeldes, pessoas que se revoltaram com a obra do Senhor, pessoas que ouviram um silêncio de Deus ou um não de Deus. Mas pastor, ouvir um silêncio sim, quando Deus se cala, querido. Nós queremos tomar a frente. Quando Deus se cala, Deus está dizendo, não tome nenhuma atitude. Quando Deus se cala, Deus está dizendo, permaneça onde está, não tome nenhuma atitude. Existem pessoas que no silêncio de Deus querem tomar a frente. Entendem que foi um abandono do Pai. Deus aí jamais vai te abandonar, querido. Mas se Deus se calou, porque é momento de você parar e permanecer em direção, na caminhada e no mesmo trajeto que você está. Não tome nenhuma atitude sem antes ouvir a voz de Deus. O incrível dessa passagem, querido, que essa árvore proibida, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela desperta a atenção do homem. Queridos, essa árvore proibida, ela tem 3 representatividades. A primeira coisa que essa árvore proibida ela representa aquilo que é de Deus. Muitas pessoas dizem que essa árvore representa o dízimo, a primazia de Deus. A segunda coisa que essa árvore ela pode representar, ela representa aquilo que pertence ao próximo. E a terceira coisa que essa árvore ela pode representar é algo que pode lhe prejudicar. Então é algo que você não pode tocar. É o limite que Deus colocou. Mas a Bíblia diz também que essa árvore ela tinha uma aparência agradável. Ela era atraente aos olhos. Você vai ver isso em Gênesis 3:6. Viu a mulher que aquela árvore era boa para dela se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ou seja, existem coisas que são agradáveis, que são atraentes aos olhos, que não é para você tocar. Não é para você tocar. Quantas pessoas têm sido levadas, querido, pelo visual? Quantas pessoas têm sido enganadas pelo inimigo através de uma aparência formosa, através de uma beleza externa? Mas nós sabemos que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, isso vai gerar consequências terríveis na nossa vida. Queridos, Deus está dizendo para você através desse vídeo, através desse momento, desse minuto metanoia, talvez você esteja aí me assistindo, você tem sido tentado a ter atitudes que vão contra os princípios de Deus. Talvez você tenha sido tentado a ir contra os princípios morais. Talvez você tenha sido tentado a quebrar aliança, a quebrar princípios. Deus está dizendo, não seja levado pelas coisas atraentes. Não seja levado por aquilo que parece ser bonito, mas será a tua destruição, será a tua ruína. Quantas esposas traindo os maridos, quantos maridos traindo as esposas, gente quebrando princípio, quebrando aliança. Um mundo imoral, um mundo de imoralidade, onde pessoas têm se vendido, têm se rendido às tentações do diabo. Então eu quero te dizer, não vá pela beleza aparente. Lembre-se do propósito e da aliança que você tem com Deus. Deus estabeleceu limites. E por que Deus estabeleceu limites? Será que Deus ele é um Deus tirano? Quando Deus coloca Adão e Eva naquele paraíso, querido, quando nós olhamos, Deus ele entregou
todo aquele jardim para que eles pudessem usufruir, árvores frutíferas, aquela bênção toda. Mas o homem se prendeu àquilo que Deus disse para que eles não tocassem. O homem, ele desejou aquilo que não era para ser desejado. Deus deixou bem claro, olha, vocês têm todas as árvores para se saciar, vocês têm todos os prazeres, todos os deleites do jardim. Mas essa aqui específica vocês não podem tocar. Por quê, querido? Que nós nos sentimos atraídos pelo proibido. Por que nós nos sentimos atraídos por aquilo que gera a desobediência a Deus? Por que o ser humano ele sempre é levado em direção ao caminho contrário da vontade de Deus? Deus ele nos oferece muito mais, querido. Deus ele nos oferece uma abundância de bênçãos, de prazeres, mas nós somos atraídos por aquilo que ele disse para que nós não tocássemos. Deus está te alertando através desse vídeo. Sabe por quê, querido? Porque as transgressões, elas geram consequências na nossa vida. Quantas pessoas, e eu volto a falar sobre a aliança do matrimônio, eu volto a falar dos princípios morais, da nossa fidelidade ao Senhor, porque o inimigo ele tem derrubado, querido, pessoas através das imoralidades sexuais, ele tem derrubado pessoas, destruído famílias através de vícios, querido. O inimigo tem batido muito nessa tecla, destruindo famílias. Hoje a família é o maior alvo do inimigo. Homens, mulheres que foram influenciadas por amigos, por novelas mundanas, por realities mundanos, coisas que nos incentivam a ir contra a direção da vontade de Deus. Tem entrado nos nossos lares através da televisão, querido. Por isso que eu insisto em fazer vídeos como esse. Um vídeo simples. Eu não estou aqui para me promover, não estou aqui para ganhar dinheiro do YouTube. Porque eu sempre falo que tudo que Deus faz na nossa vida, toda a transformação, toda a mudança, todo milagre que é gerado na nossa vida, ele não pode morrer em nós. Existem pessoas que dizem, não, eu não vou dar o testemunho porque Deus fez na minha vida e eu... Querido, o que adianta? Deus te dá algo, Deus te transforma, Deus te abençoa com alguma coisa, mas essa bênção ela morre em você. Você se tornou uma pessoa egoísta, porque Deus te deu algo que só abençoou você, não abençoou mais ninguém. Tudo que Deus nos dá para ser compartilhado, meu irmão, tudo que Deus nos dá para ser compartilhado. As experiências, os milagres que Deus realizou na tua vida para ser compartilhado com outras pessoas. E eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho buscado pessoas para testemunhar, para falar do milagre que Deus realizou na vida delas, justamente porque nesses últimos dias, pessoas passaram pelas nossas vidas e pessoas até que acabaram desistindo de viver, porque não tinha algo para que as motivasse a viver. Amigos, pessoas que desistiram da vida porque passaram por um problema de saúde, por uma dificuldade e não conseguiram superá-las, não creram, não acreditaram que Deus era suficientemente poderoso para mudar e transformar aquela situação dela. Então, se você tem um testemunho, se você realmente foi impactado pelas mãos do Senhor, se Deus mudou o percurso, o rumo da tua história, não se cale, querido, abre a tua boca e compartilhe, porque Deus quer te usar como testemunha para mudar a história de muitos. Todo pecado, querido, toda transgressão, ela gera consequências. E qual foi a consequência de Adão e Eva? Eles foram além dos limites que Deus havia estipulado a eles. Eles quiseram aquilo que Deus ordenou que eles não tocassem. E eles acabaram morrendo espiritualmente, porque o salário do pecado é a morte. Quantas pessoas que lá atrás foram bênçãos nas mãos do Senhor e hoje estão caídas, hoje estão completamente fracas.
pessoas que se revoltaram de uma forma tão grande que hoje não conseguem mais viver em comunidade, não conseguem olhar para o seu irmão, para o seu próximo, alguém falho, alguém limitado como ele, mas essa pessoa não se aceita ver no outro. E ela prefere se isolar, cheio da razão, cheio de argumentos, e prefere achar culpados para os seus erros, prefere transferir a culpa para o outro do que assumir que realmente precisa de uma mudança e de uma transformação. Querido, quando Deus coloca limites e regras, foi assim que Deus fez quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, 613 mandamentos para os judeus, e Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés quando o povo passa a peregrinar pelo deserto, naquela caminhada, aqueles longos anos em direção a Canaã. E nós, como seres humanos, desde pequenos, desde crianças, nós precisamos ter limites. Dizemos para o filho, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tem que respeitar o pai e a mãe. São regras, querido, princípios morais. Princípios morais, é como se Deus dissesse para Adão e Eva, colocasse uma cerca na beira do abismo e dissesse, olha, vocês não podem passar daqui para lá, porque se vocês passarem, vocês vão morrer. Então quando Deus ele coloca limites e regras, é para nos proteger, para evitar o pior, para evitar que nós nos distanciemos dele, para evitar que a gente fique longe dele, que a gente se perca do Pai. É por isso que Deus cria regras e limites. Não é porque ele é um Deus tirano, não é porque ele é alguém que quer te dominar, não. Ele te deu um poder de escolha. Mas entenda que toda escolha haverá consequências. Consequências boas, consequências ruins. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Querido, Deus queria poupar o homem de todo aquele sofrimento, daquela amarga experiência, daquela separação do homem para com Deus. Mas o nosso Deus, ele é tão bom, tão misericordioso, que ele preparou uma estratégia de restauração e de remissão dos pecados. O nosso Deus misericordioso, o nosso Deus cheio da graça, ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, ainda há esperança para você, filho. Talvez você se embranhou no caminho, na vereda do pecado, mas Jesus está dizendo, eu morri por você, filho. Ele levou sobre si todas as tuas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Ei, Jesus está dizendo para você, levanta, levanta. Não fique se martirizando. Eu morri por vocês. Então é hora de você levantar. Talvez você, por escolhas erradas, por transgredir, por desobedecer a ordem que Deus lhe deu de não tocar, de não mexer, de não passar dos limites. Ei, vigia, irmão. Vigia. E se você caiu, é hora de se levantar. Não fique prostrado. Jesus te ama. Jesus tem restauração para você, para tua família, para tua casa. Que Deus abençoe tua vida, querido. Que Deus abençoe tua casa. Nos ajude, compartilhe os vídeos. Vamos estar postando aí alguns vídeos de testemunho. Tá? Tem alguns testemunhos aí impactantes que eu creio que vai edificar a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos vídeos para dar uma força aí. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, meu irmão. Até a próxima. Se enganou, pois o Deus